Eu agradeço a Deus por ser essa ter ponte. essa condição e poder ajudar também, né? E isso daí me prova todos os dias que eu consegui, sabe? Que eu tive força, que eu tenho força. Então, foi a deficiência e foi o abandono do meu pai. E foi a extrema pobreza da minha família que me fizeram ser hoje a pessoa que eu sou. Olá, graciosos! Estamos começando mais um Pode Isso, Contadora? E hoje eu vou trazer uma pessoa bem especial. Ele é um estilista renomado aqui de Alagoas. Mas antes de falar quem é, eu quero fazer um agradecimento aos nossos parceiros. A Azienda Gestão Contábil, que é a empresa de contabilidade, a Autotec Autopeças e Serviços, a empresa de manutenção veicular, e a maquiadora Giovana Spessato, ela que me maquiou hoje, que eu estou assim, ó, maravilhosa. E agora, falando sobre o meu convidado, ele é estilista natural do Rio Largo. Ele tem uma jornada de vida única e repleta de superações. É casado e pai de 3 filhos. A Ana Lu, de 16 anos, Tarcísio, de 13 anos e Antonella, de 6 anos. É estilista com especialização na França. Já vestiu diversas celebridades no Brasil e é o primeiro estilista a confeccionar um vestido de noiva para um casamento na França, que foi nada mais e nada menos do que o vestido da esposa do design francês da Louis Vuitton. Ele sonha e estuda a língua francesa e sonha um dia em morar e ganhar o terreno europeu e, por que não, o mundo. Então, seja bem-vindo, Paulo Lemer. Obrigado. Gente, é uma satisfação enorme receber você aqui e eu tenho uma admiração muito grande, né, por você, a sua história. Eu já escutei ela em um outro podcast e assim fiquei impressionada com a sua história. E queria saber um pouquinho mais justamente da sua história para você falar aqui como foi superar, né, todos os desafios que você teve ao longo da sua vida. Sabendo que você foi criado com seus avós, não é isso? Teve poderia dizer assim, foi renegado, vamos dizer, pelo seu pai, né? Como foi isso para você? Conta um pouco pra gente. Então, contadora, é o seguinte. A priori, eu tinha essa história, né? Que me contaram essa história sobre o meu pai. Então, de repente, eu comecei a refletir nesses últimos dias, de repente eu possa estar até enganado, né? Mas, no presente, eu vi meu pai quando eu tinha 5 anos. Ele era um homem casado. Na realidade, a minha mãe tinha 16 anos quando eu nasci. Então, ela se relacionou com ele aos 15. E foi uma coisa muito rápida. Esse homem chegou para fazer uma obra na usina e falou para ela que iria fazer uma obra fora, acredito que era em Curitiba, e só voltava depois de 5 anos. E assim foi feito. Ele foi embora, ela estava grávida, e quando eu estava com 5 anos, acho que atrasou um pouco ele. Foram 6 anos, né? Um pouquinho mais. Aí, quando eu estava com 5 anos, ele apareceu. E ele apareceu e eu o vi. Mas ele olhou assim e falou que... Será que esse rapaz é meu filho mesmo? Essa criança é meu filho? Porque na minha família não tem ninguém deficiente. Como é que nasceu deficiente? Isso eu ouvi da boca dele. E depois a minha avó ficou estressada com ele, disse que já tinha criado até ali, não precisava dele para nada e colocou ele para correr. Então, essa foi a história, né? E ele olhou assim, ainda passou a mão na minha cabeça e perguntou se eu era bom da cabeça, né? Se eu tinha alguns problemas mentais. Minha avó falou que não. E foi o único contato que você teve com ele? Foi o único contato e a única coisa que eu lembro, né? Até porque eu era muito criança, então não lembro muita coisa. Então, isso foi um dos flashes que nunca apagaram da minha mente. E superar isso foi mais forte do que superar a deficiência. Porque na creche foi muito complicado para eu estudar, porque as crianças elas não queriam se aproximar de mim. Achavam que
ser contagioso, a minha deficiência. Quem tocasse em mim ia ficar deficiente, ia cair a mão. Existia aquelas histórias do velho do saco na época, do bicho-papão e tal. Então, eles me viam como uma dessas pessoas. Mesmo tendo a mesma idade, eles Mesmo tendo a achavam... mesma idade, eles acreditavam nisso, né? As informações eram muito fechadas, o esclarecimento não existia como hoje, nós não tínhamos os direitos humanos, Tem esse movimento de né? inclusão que tem hoje, né? Não tinha nada. Então, foi muito difícil a deficiência, mas o trauma maior foi superar que eu não tinha um pai, entendeu? Que o meu pai me rejeitou. Então, essa foi a, a, a força que eu tive para poder correr atrás dos meus sonhos, e eu disse que eu nunca iria precisar do meu pai. Eu ia batalhar para nunca precisar dele. E meio que para provar que você Para provar conseguiria para ele, para a ser sociedade, para todos para todo aqueles que mundo. me olhavam assim com desdém, que eu chegava na feira com a minha avó e era muito forte, sabe? As pessoas achavam que eu era mendigo e achava que por eu só ter uma mão, eu estava ali pedindo esmola. Meu Aí as Deus. pessoas pegavam na minha mão muito, assim, era muito desconfortável. Sempre quando eu ia para a feira com a minha avó. Aí pegava assim, aí, bichinho, coitadinho, não ligue não, Deus vai dar um jeito, não sei o quê. Mas eu não estava preocupado, aquilo dali nem fazia parte de mim. Já estava acostumado também, né? Mas eles acabavam me dando dinheiro na feira. Entendeu? Tu ficava com dinheiro? Eu ficava constrangido. Sério? Eu ficava com o dinheiro, eu pegava o dinheiro, mas eu só era uma criança. Eu ficava constrangido. E eu só fui entender aquilo depois, né? Então, assim, eles me viam como realmente um coitado, uma coisa assim, sem valor, né? Uma coisa digna de pena. Então, as pessoas, elas classificavam desse jeito a minha deficiência. Então, eu ficava com aquela coisa assim com a minha avó. E muitas das vezes a minha avó dizia, não, a gente não é esmoléu, não. A gente não está pedindo auxílio, não. A gente veio para comprar, entendeu? A minha avó tomava muito partido, assim. Comprava Eu tenho muita certeza briga. que a sua avó, ela... É porque só eu que andava com a minha avó, de todos os netos. Mas, assim, acho que essa sua determinação veio muito também dessa atitude da sua avó, né? De lhe defender, dizer que você não precisava. Por exemplo, foi ela que disse que não precisava do seu pai ali. Quando alguém tentava, por exemplo, nesses casos da feira, né? Que você falou. Eu era muito consciente porque a pobreza da minha casa era extrema. Né? A gente não tinha banheiro em casa, não tinha acesso a papel higiênico, a creme dental, a gente não tinha fogão a gás, a gente não tinha ferro de passar, liquidificador. Não tinha acesso a muita coisa. Realmente tem uma vida muito difícil. Muito difícil. A gente tombava água na cabeça para poder beber, tomar banho, escovar os dentes era com sal. Então, era complicado o convívio. E a minha casa pegou fogo diversas vezes, porque era coberta de palha, a parte do quintal, a parte da cozinha. Era coberta de palha com lona. Então, muitas das vezes, o fogo queimava. O fogo de lenha, né? Que a gente cozinhava. Então, eu vi aquela situação e olhava assim, eu disse, eu não quero viver isso para sempre. Eu não quero, eu não vou. Eu nasci assim, mas eu não vou morrer assim. Então, eu sempre coloquei aquilo dentro de mim. Toda oportunidade eu vou abraçar. Só não quero viver dessa miséria. Então, isso foi muito forte dentro de mim. Então, eu fui o único da minha família que digamos assim, que é um artista, né? Eu tenho só um tio que hoje tem uma condição financeira melhor, não tanto quanto a minha, mas foi o primeiro, entendeu? Mas todos na minha família me procuram, sabe assim, morreu alguém, comprar caixão, morreu alguém, adoeceu alguém, fazer exames. Procura o Paulo. Entendeu? Então, assim, eu agradeço a Deus por ser essa ponte. Essa condição e poder ajudar também, né? E isso daí me prova todos os dias que eu consegui, sabe? Que eu tive força, que eu tenho força. Né? Então, foi a deficiência e foi o abandono do meu pai.
E foi a extrema pobreza da minha família que me fizeram ser hoje a pessoa que eu sou. Foi um trio de força empurrando você Foi. para sair daquela realidade tão Isso. triste, né? E como você veio galgando, né, conquistando esse mercado na área da costura, na área da alta costura? Então, de início, eu era apaixonado pelas televisões, né? Assim, eu só gostava de assistir alguma coisa que tivesse moda, que tivesse luxo, luvas, glamour. Tudo que fosse chique. Tudo que fosse chique. Então, assim, aquilo fez parte. É por isso que muitas pessoas dizem assim... tá na Bíblia, né? Diz com quem tu andas, que eu direis quem é, né? Então, assim, a minha avó dizia, quem se junta com porcos, farelo come. Então, muitas das pessoas, o que transforma uma pessoa é o convívio, é o ambiente. Então, se você não se encaixa naquilo ali, você não é daquilo ali. E aí você foi procurar lugares, eu fui procurar o lugar pessoas... que eu me encaixasse. Muito bem. Que eu queria me encaixar, mesmo que as pessoas não quisessem. Você estava lá. Eu estava lá. Você se sentia pertencente àquele lugar. Sim, ali. desse jeito. E como é trabalhar com celebridades? São tão normais. Assim, até porque elas precisam, né? Uhum. Então, é de igual para igual. Porque desde quando a primeira celebridade me procurou, eu disse, então... eu sou tão importante quanto. Uhum. Então, eu nunca me deslumbrei por estar vestindo fulano e beltrano. Até porque tem pessoas que são mega milionários que me procuram que não são celebridades. Sabe? Uhum. Então, assim, hoje como uma cliente... Mas você chegou a se decepcionar, por exemplo, com alguém desse com meio? Muitos famosos, eles são decepcionantes. Mostra uma coisa e depois é outra. Não, na realidade, eles encenam o tempo todo, né? Eles não são. Às vezes, eu já levei uma celebridade para minha casa e depois eu fui para casa dela. Eu fui 3 vezes para casa dela. Dormi, inclusive, na casa dela, de uma delas. E ela, quando chegou na minha casa, ela fez, nossa, é o meu sonho uma casa como essa. E a minha casa era muito velha. Minha casa era muito... quando eu comprei a minha casa, não era legal a minha casa. Só comprei pelo terreno, sabe? Que é uma chácara. Ai, meu sonho é morar numa chácara, não sei o que, ter árvores, não sei o que e tal. E eu fiquei assim, eu disse, sério? Como assim, né? Como assim uma pessoa dessa, celebridade e tal? Aí quando eu fui pra casa dela, eu vi que a realidade dela não era aquele glamour da TV, sabe? Que ela realmente não tinha condições... são pessoas que ganham muito, mas gastam muito. Não tem nenhum planejamento, não se organiza. E desde quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu disse, não, o primeiro dinheiro que eu ganhar, eu vou comprar minha casa. Você sempre teve metas, assim, bem estabelecidas, sempre, né? Sempre. Eu disse, eu posso morrer hoje, mas eu quero ter um teto. Entendeu? Eu quero estar no meu teto. Então, hoje eu tenho 2 casas. Uma casa mais simples, que foi a primeira casa que eu comprei, e depois eu comprei, que era o sonho da minha vida, sonho da minha avó também, tem uma chácara, um sítio, alguma coisa assim parecida. E hoje eu crio até pavão, né, na minha casa. E hoje eu reformei, né, minha casa, e foi a primeira coisa que eu fiz. Você tem vários bichos lá, é? Tenho. Não, bichos não. Eu só tenho um pavão, uma galinha e um cachorro. Uma galinha só? Só uma galinha que ela choca os ovos dos pavões. Ah, tá. Ela é a chocadeira, porque os pavões não chocam em cativeiro. Eles não chocam. Tem que ter aquelas... Tem que ter uma chocadeira, aí eu prefiro uma galinha. Eu comprei uma galinha e ela choca. Você arranjou uma função pra galinha, você vai ser a chocadeira. Ela é apaixonada em ser mãe, essa galinha. Às vezes não tem nem ovo lá, ela tá chocando. Sai daí, Sandra, que aí não tem nada. Sandra? É Sandra o nome dela. Sandra. Aí, engraçado que ela obedece. Ela, às vezes, vai lá no meu quarto bater, assim, que o meu quarto tem uma porta de vidro, assim, pro jardim. Ela não rejeita, não, quando nasce os pavãozinhos? Não, ela defende até o fim. E ela depois, adota mesmo. Adota. E depois os pavões sentem tão filho que quando eles crescem, fica maior do que ela, eles que guardam ela. Olha, que lindo. Eles que protegem ela à noite. E aí ela fica debaixo da asa dos pavões. Eles são apaixonados por Sandra. Que engraçado. Então, você conseguiu aí a sua casa dos sonhos, conseguiu... né, não é nada dessas casas, assim, padrão, condomínio de luxo, hoje, coisa...
com essa estrutura de pé direito e tal, essas coisas desses Aquele blogueiros. glamour Não, todo. não é. Mas é o Mas é sonho do da seu minha sonho, vida. né? Entendeu? É uma casa singela, confortável, num lugar bacana, com os vizinhos legais, com a segurança boa, onde É o que meus importa. filhos ficam à vontade. Eu falo sempre assim, que o meu sonho é diferente do seu. Com né? certeza. Então, o sonho que você teve é dessa casa. Porque a gente, às vezes, não precisa de tanto para ser Exato. feliz, sabe? E pelo que eu não tive, eu tenho muita coisa. O sossego, a paz, a felicidade, às vezes, é bem melhor do que tanto glamour, tanta Verdade. coisa. Entendeu? Às vezes as pessoas não dão nem valor o luxo que O estão. luxo que tem, Às vezes é só para aparecer mesmo. E você está estudando francês. Isso. Você falou que queria, né? Conquistar o europeu eu ali. Eu falo francês. Fui à França já 2 vezes, uma estudar, outra trabalhar. E esse ano eu vou novamente. Mas eu queria, assim, ter essa fluência, sem pensar nas palavras. Mas você pensa em morar lá, se mudar, alguma coisa assim, não? Se eu tiver uma oportunidade. Eu não vou descartar, não. Entendeu? Se tiver a chance, se tiver vai uma agarrar chance, e vai. vou agarrar, com certeza. Aí, a sua história é de superação desde o começo, né? Mas você falou aí dos 3 motivos que mais te impulsionaram para você chegar a ser, né, essa pessoa hoje reconhecida internacionalmente já. Mas tem algum desafio que na sua profissão que você pensou assim, poxa vida, esse aqui, será que eu vou dar conta, sabe? Assim, ele é grande demais para mim? Ou você nunca teve esse tipo de insegurança? Olha, o começo foi muito difícil. O começo eu achei que não ia dar certo, porque eu não sabia de nada. Então, quando eu passei pelo primeiro cliente, meio que eu fui no YouTube para descobrir, entendeu? Porque hoje a gente aprende tudo no YouTube, né? Então, desde a primeira vez que eu consegui sair daquela situação, que é um desafio você receber o primeiro cliente, você não sabe como vai ser, qual é a reação da pessoa, o que é que vai achar do seu desenho, da sua arte. Quanto cobrar. Então, é complicado. E eu já fui logo, meu primeiro emprego foi numa loja gigantesca, foi um universo de loja. Foi uma loja que tinha manobrista, tapete vermelho para o cliente, champanhe, ar-condicionado em todos os cômodos. Já era uma loja diferenciada, Eu tinha minha sala exclusiva. Então, assim, foi muito chique para ser o primeiro emprego. Eu não comecei aqui em Maceió, tipo, meia sola ou de qualquer jeito, ou comecei de baixo, não. Eu comecei de baixo antes dessa loja, porque eu garimpava com os meus desenhos debaixo do braço, batendo em loja, e não conseguia oportunidade em lugar nenhum. E eu não entendia por que eu não conseguia oportunidade. Quando eu entrei em uma loja, que eu pedi um emprego e tinha uma placa lá, precisa de estilista. E quando eu entrei e coloquei meu currículo, eu disse, não, como é que você vai trabalhar com uma mão só? Eu disse, mas eu só preciso de uma mão para desenhar. E eu só sabia desenhar na época. E foi um preconceito da parte dele não me contratar. Mas eu agradeço a Deus, porque eu não fui um estilista de comércio, não desmerecendo a profissão. Mas eu não fui, não tenho no meu currículo um estilista de comércio, eu não fui. E agradeço a Deus também por isso, não desmerecendo nenhum dos meus colegas que já passaram por lá, mas é um serviço bem complicado, trabalhar no comércio. Não, eu lembro que tinha algumas lojas que vendia tecido, né? Tinha. Eu ia ficar na fila lá para fazer Mas era um salário mínimo. E era? Era um salário mínimo. E eu comecei a trabalhar numa loja que me pagou 3 salários mínimos. Mas foi essa que perguntou a você como é que você ia desenhar? Ou já foi outra? Não, essa não me deu oportunidade. Tá. Já foi outra. Uhum. Então, foi meu primeiro emprego. Eu já comecei bem legal. Eu lembro da sua história que você falou que começou a desenhar porque tinha uma senhora na onde você morava. Isso. Que ela ficava... Eu comecei a entender que eu ia viver de moda.
Porque ela conseguia comer carne, ela comia macarrão todos os dias. Porque era ela que costurava para as discotecas. As meninas... Aí ia ter um baile. E na época o baile era um som tocando. Não era banda, não. Nada Era um de som tocando. luzes. Era um som tocando num colégio lá na usina. Aí, sábado vai ter baile, vai ter discoteca. Aí essa senhora fazia... Aí essa senhora fazia. Então, ela fazia muito bem feito. E aquelas meninas que tinham mais condições na usina, o pai já podia comprar um tecido e pagar uma costura, ia lá na casa dela. Aí eu ficava olhando, todos os dias eu passava lá na casa dela para olhar. Para olhar. E ficava vendo aquelas coisas. Só que eu não aprendi a costurar logo. Costurar, para mim, foi o maior desafio da minha vida. Porque eu fui muito humilhado por não saber costurar. Muito humilhado. Eu recebi humilhação que, se você comparar com aquela novela mexicana da Thalia, que foi Sim. Maria do Bairro, É. ela sofreu menos que eu. Meu Deus. Um homem, uma vez, colocou uma arma assim na minha frente e disse que eu era um desenhista e não passava disso. E eu não ia ser nunca um estilista, porque eu não sabia cortar nem costurar. E a esposa dele estava me coagindo e ela estava grávida. E ele apontou a arma para mim e disse: se a minha esposa perder esse bebê, eu lhe mato. Entendeu? E aquilo nunca saiu da minha mente. Meu Deus. Então, foram vários flashes que passaram por mim. Quando eu pedi demissão da loja que eu trabalhava, a dona chegou na minha cara e disse: eu agora vou contratar um estilista de respeito, de verdade, que sabe cortar e costurar. Só que o estilista que ela colocou na loja dela foi o que quebrou ela, entendeu? Foi o que faliu a loja, foi o que fechou as portas da loja. E ele estava levando os clientes para casa dele. E a loja começou a cair. Então, assim, eu não sabia cortar nem costurar, mas eu era honesto, entendeu? E fui eu que pedi demissão da loja, porque eu não aguentava mais humilhação. Eu disse: eu vou pedir demissão dessa loja, eu vou para minha casa, eu vou comprar uma máquina, eu só vou me levantar no dia que eu aprender a costurar e ninguém vai passar na minha cara que eu não sei mais costurar e nem cortar. E assim você fez? Assim eu fiz. Sozinho, na marra. Que determinação. A marra parece um filme, quando eu olho para trás. Estou apaixonada pela sua história, é muito motivadora. Claro que, para você... E todo mundo falava que eu tinha o dom, eu tinha o dom, eu tinha o dom. Eu achava que ia ser aquelas coisas como aquele filme De Repente 30. Não vai acontecer, eu vou sentar nessa máquina e a mágica vai acontecer, porque eu tenho o dom. As pessoas falam que eu tenho o dom. E, na prática, quanto tempo durou para você aprender? Que eu tinha o dom, acho que uns 3 anos. Depois de 3 anos, treinando todos os dias, o dom chegou, né? Aí, tipo assim, aí ficava folgado aqui, eu dava uma prega assim, aí botava um bordado, ficava mal feito aqui, eu dava uma prega, dava um bordado, e aquilo dali foi me levando à perfeição, sabe? Eu botava na cabeça: não, eu não posso errar naquilo, eu não posso errar naquilo, eu tenho que afundar aqui, eu tenho que diminuir aqui, eu tenho que fazer assim. Então, houveram muitos erros para chegar na perfeição. Aí aconteceu que demorou bastante. Aí essa loja pediu para eu voltar. Aí eu fui lá, né? Aí eu fui lá, mostrei meus desenhos, tudo. Eu meio que fui me vingar. Tem que ter, né? Não foi uma vingança, mas foi assim para lavar a alma, sabe? Eu estou aqui de volta, só que agora eu não quero mais. Porque foi o salário que eles me ofereceram. Eu disse: não, esse salário não dá para mim. E eu estava precisando daquele salário. Só que eu aprendi uma coisa: se você não se valorizar, ninguém vai. Olha aí. Valorização. Aí eu disse: olha, esse salário está muito pouco. Ou você dobra esse salário, ou eu não fico. Mas essa mesma empresa que quebrou? A mesma empresa quebrou. Ela estava quebrando já. Já estava? Já estava declinando. Aí, logo à frente, eu recebi uma proposta do dobro de cá. Aí fiquei por 11 meses. Quando eu estava com 11 meses, tudo se repetiu. Só que dessa vez foi assim: a loja está bombando, o ateliê está bombando, eu vou tirar ele que está ganhando
tanto e vou botar Botar um um outro para ganhar um Metade. salário mínimo. Um salário mínimo. E ele aceitou. E as clientes não vão, porque não tem o nome dele aqui. É o nome da empresa. Aí durou 6 meses o ateliê. Depois que eu saí. Eu saí e... Engraçado que eu saí e ela botou anúncio no jornal dizendo que eu tinha desaparecido. Ela colocou um anúncio na Gazeta dizendo que eu estava desaparecido, que eu retornasse às atividades para receber pelo menos o que eu tinha de direito. Aí eu peguei o pedaço do jornal, procurei um advogado e fui para a justiça. Meu Deus. Foi. Ela alegou que eu tinha abandonado o emprego. Menina, sua história. Já fez um livro? Ainda não. Você precisa fazer um livro, porque é muita história, viu? Ela me demitiu. Engraçado que ela me demitiu. Quando me chamou para pagar as contas, ela não queria pagar nem o meu mês. Aí disse, na sua carteira só tem isso aqui. Ela fez esse negócio para poder depois colocar a justa causa, né? Porque tem esse negócio de comunicar, chamar pelos jornais. E a pessoa não aparece, aí ela, com prazo, coloca a justa causa e não tem direito a nada. Um advogado falou comigo, aceite, não sei o que e tal. Eu disse, não vou aceitar. Não. E eu tava precisando do dinheiro, eu tinha uma filha para criar já. Aí eu, não vou pegar. Pode ficar com esse dinheiro. Aí eu era estilista a domicílio. Eu botava cartõezinho, assim, nas casas do povo, no ônibus, nas faculdades. Esperava o povo ligar um dia. Aí... E acontecia? Acontecia. E como foi assim? Vou colocar o meu ateliê. Quando eu comecei a fazer o domicílio primeiro. Aí eu fiz o domicílio e como eu atendia na casa do cliente, por exemplo, você está aqui trabalhando, eu marquei uma hora contigo na tua casa hoje, que tu só vai ter disponibilidade 8 horas. Paulo, eu só tenho disponibilidade 8 horas, eu não tenho como provar, não tenho como fazer. Não se preocupe, é na sua casa que eu vou. Eu te atendo na tua casa, eu provo a roupa na tua casa, o horário que der para você. Então era muito confortável. Muito confortável. Eu era uma pessoa de confiança porque eu já tinha nome no mercado. E eu ia, porque eu não tinha dinheiro para abrir um ponto, alugar um local, fiador, locatário, isso, renda comprovada. Nessa época você já tinha casado? Já. Já tava com filho? Já. E eu costurava em casa. Só que eu pegava ônibus. Então, eu não tinha o direito de errar na tua roupa. Porque senão eu tinha que pegar outro ônibus para voltar para casa, para ajustar, depois voltar para tua casa, depois levar para casa de novo para ajustar e depois trazer para tua casa. Então, eu tirava todas as medidas e fazia uma prova. Pronto, já estava perfeito vestido naquela prova. Levava para casa só fazer os acabamentos e te devolvia. Eram 2 idas na tua casa. Eu só tinha esse direito de errar. Porque eu atendia uma aqui na Ponta Verde, uma não sei o que, Vilagem Campestre, outra no Vegel. Nos extremos, né? Então, assim, era muito distante um lugar do outro. E eu tinha uma carteirinha de deficiente que dava acesso a 6 passagens diárias no ônibus. E às vezes excedia as passagens. E eu não podia gastar dinheiro, eu economizava demais. Eu não tomava água nem na rua, eu não comprava água nem na rua. Eu esperava chegar na casa de uma cliente para tomar água. Porque eu não podia gastar dinheiro, porque eu queria abrir o meu ateliê. Então, qualquer moeda que eu economizasse ia fazer diferença no final. Você quer ter um foco, né? E foi isso que aconteceu. Quando eu achei o local, eu peguei... Se vai ser aqui o meu ateliê. Eu vou construir meu nome aqui. Aí abri meu ateliê na Avenida Comendador Leão, na Galeria MJ Santos. Quando foi? Em frente à Boutique da Inaura, fazem 13 anos. Só que eu não gosto de falar o nome número 13, por isso que esse ano eu não fiz festa. É só o ano que vem que eu digo que eu tenho 14. Entendi perfeitamente. Também não gosto. Como é gerir um ateliê? Com que, na verdade, faz uma entrega de excelência, né? Eu abri sozinho o ateliê. Eu abri sem costureira nenhuma. Eu atendia, eu passava, eu cortava, eu costurava, eu bordava. Era o eu empresa. Era. E lavava o banheiro, limpava tudo, deixava tudo organizado. E eu, quando aluguei o ponto, eu pintei. Eu que pintei, que eu não ia pagar um pintor. Eu pintei o ateliê. E quando eu estava pintando o ateliê, estava cheio de jornal assim no chão. Uma pessoa me ligou, uma mulher de um deputado, me ligou. Fez, Paulo, eu queria que você fosse na minha casa
eu vou precisar de um vestido para mim e para minhas 2 filhas. Aí eu fiz, olha, fulana, eu não vou poder te atender mais em casa porque eu agora estou abrindo meu ateliê. Aí ela disse, nossa, aonde? Eu disse, aqui em frente à boutique da Inaura. Ela disse, eu estou bem perto, deixa eu passar aí. Eu disse, não, porque eu estou pintando o ateliê, eu estou de sandália, eu estou, aliás, estou descalço, bagunçada estou todo aqui. sujo. Ela disse, nada, eu acho, eu admiro o trabalhador, não sei o que, coisa bacana, deixa eu ir aí. Aí ela foi. Aí eu fiquei morto de vergonha, né? Peguei o papel, desenhei assim, numa loucura, não tinha cadeira para sentar ainda. E eu sabia, assim, que era muito difícil abrir uma empresa e eu só ia ter um lucro depois de 1 ano. Mais ou menos 1 ano e meio. Só que ela fechou 3 vestidos comigo que... Nesse dia aí? Nesse dia. Ela deixou cheques que eu pagava o ano todo de aluguel. Nossa. Os vestidos eram de renascença. Hum. Então, a primeira compra, a primeira venda que eu fiz, ela me deixou super confortável para trabalhar. Então, eu chorei tanto nesse dia, sabe? Porque Só Deus mesmo, né? Não? foi Deus coisa mesmo. de Deus, foi a mão de Deus ali. Então, eu fiz, aí depois veio uma noiva, as coisas foram acontecendo. E com 6 meses eu tive que contratar uma pessoa. Aí depois veio outras e outras, e eu tive que sair de lá para ir para um lugar maior. Que é o que você tá agora? Não, eu fui para mais embaixo, na Comendador Leão, perto da Bomba da Marieta. E quando completou 3 anos, eu fui despejado. Porque o dono disse que eu estava rico. E não queria que eu ficasse no ponto dele. E aí eu não entendi porque ele não queria, se eu estava pagando o aluguel. Aí ele disse, se você quiser agora, é 4 vezes o valor do aluguel. E ele não podia fazer aquilo. Oxi. Eu descobri só depois que não podia, porque eu era muito leigo. Não sabia, né? Não dos sabia direitos. dos direitos, não sabia que só tinha uma taxa que você podia cobrar mais e tal, um reajuste. E ele me cobrou 4 vezes mais. Quer dizer, ele viu a sua prosperidade e quis... Só que eu reformei a casa dele toda, eu vendi o meu carro para reformar a casa toda, eu perdi tudo. Meu Deus. E eu saí da casa. Saí e vim para Jatiuca, do lado do Massarela, perto da pizzaria, Armazém Guimarães. Fiquei por 2 anos e meio, só que eu estava perdendo muito cliente, porque quando chove a rua fica intransitável. Esgoto, céu aberto e tal, e não era legal para um ateliê ficar ali. Aí eu saí e fui para onde eu estou hoje, que era meu sonho, voltar para o Poço. Porque tudo começou no Poço. Então, eu sempre me senti bem no Poço. Muitas pessoas falam assim, mas no Poço e tal. Não é chique o Poço. Muita gente tem esse preconceito. Uma vez uma cliente chegou para mim na rede social e fez, se fosse em outro lugar eu ia, mas é no Poço, eu não ando no Poço. Mas não. Aí eu fui comprar em fulana de tal, que é lá na tal canto. Tem coisa que você escuta porque tem assim, ouvido, porque realmente... Eu li assim e comecei a soletrar porque eu não estava entendendo a lógica dela. Disse, meu Deus, que loucura dessa mulher. Mas tudo bem. Então, você... gerindo o seu ateliê, na verdade, você foi um guerreiro, aprendeu na marra, né? Certamente tem muitas coisas no empreendedorismo nessa área. Em algum momento, pensou em desistir? Não é que eu pensei em desistir. É que a situação me fizeram desacreditar. Entendeu? Houveram algumas situações que me fizeram desacreditar que ia dar certo. Um casamento que houve, eu não tinha noção daquilo ali. E os botões da noiva pocaram todos os botões. E justamente das 2 filhas da mulher do deputado que me pagou também. Né, da minha primeira cliente. E os botões quebraram, eu não entendi aquilo. Aí eu disse, meu Deus, é injusto isso que está acontecendo comigo. Como é que eu sofro tanto e ainda vai acontecer isso? Aí eu comecei a chorar, fiquei cair em desespero. Aí Deus falou comigo, disse, mas você não é culpado pelos botões, você não faz botão, você faz roupa. O botão foi uma falha que você não testou e não comprou um botão de qualidade.
Você não é responsável pelo botão. Quem tem que ser processado é a empresa que fez o botão, não você. Aí eu fui e passei isso para a cliente, que era advogada. A cliente foi lá e querendo dinheiro dela de volta. Eu fiz, olha só, contei a situação, me perdoe o que aconteceu e tal, mas se você for ao pé da letra, eu não tenho culpa, 100% de culpa, tem uma parcela de culpa. Ela entendeu, me abraçou, viu a lógica e tal, e não me processou. Aí foi aonde eu comecei a fazer teste de qualidade. Passei por essa, né? Foi coisa de Deus também. Aí eu hoje só uso botão de silicone. Então, assim, quando não tem, eu mando buscar em São Paulo, Petrolina, aonde tem. Eu saio pesquisando, eu já tenho os fornecedores, tem botão tal, dessa marca, porque eu cobro, eu forro, né, os botões. E não aconteceu mais. Mas foi bem complicado nessa época, porque eu estava desesperado. Então, não podia acontecer nenhum escândalo comigo, que está começando, né? Mas aconteceu. E outra das vezes que eu fiquei sem cliente, eu não estava entendendo. Mas foi na época que, 2016, aquela crise que teve no Brasil, né? Na época da Dilma, que houve, muitas lojas fecharam. Só na Amélia Rosa fecharam 11 lojas em um mês. E eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, daqui a pouco vai ser a minha. Você sempre fez um planejamento assim para ter uma reserva? Em casos de não ter? Eu sempre tive aquilo comigo. Se eu ganho 1.000, eu só posso gastar 500. Olha aí. Eu não gasto 1.200 nem 1.500. Um exemplo, né, para quem está aí fazendo investimentos, querendo empreender, sempre pensar nas possibilidades de problemas, de coisas eventuais que podem acontecer, né? Por exemplo, quando eu viajo, não entra dinheiro no ateliê. Mas quando eu viajo, eu tenho dinheiro para cobrir o mês que eu tô fora. Que é o certo, né? Entendeu? Então, assim, eu não vivo assando e comendo, não vivo com a corda no pescoço. O movimento tá fraco, hoje tá fraco. Mas eu tô tranquilo, porque a empresa tem dinheiro para se manter. O dinheiro não é meu. Isso é fazer uma boa gestão. O dinheiro não é meu. Eu entendo que aquele dinheiro não é meu. É para uma emergência, é para um socorro. E eu vou comprando só o necessário. Aí, quando passa da margem de segurança, aí eu gasto. Aí tá livre, né? Tá livre. Muito bem. Como foi ser contratado para fazer esse vestido lá? Em Paris? Na França. Caiu de paraquedas, viu? Eu fui para a França estudar. Eu juntei dinheiro 2 anos, porque não foi barato. Foi uma semana de aprendizado, mas foi muito caro. Muito caro mesmo. Porque, tipo, hoje para eu sair da empresa e deixar minha casa, minha empresa, financiamentos, funcionários, tudo isso, eu tenho que deixar guardado e eu tenho que viajar, gastar na viagem, tenho que pagar o curso. Então, eu tive que juntar dinheiro 2 anos para isso. Fora o dinheiro do ateliê. Tive que fazer um caixa 3. Planejamento pesado. Financeiro aí, ó, bem regrado. Aí fui, mas foi uma coisa de cinema. E quando eu cheguei lá, minha professora falou antes, Paulo, aproveite e traga 2 vestidos pra gente contratar uma modelo aqui e fazer um editorial. Então, você já tem um contato com alguém lá? Com a professora de francês, a gente se comunicava quase todos os dias. Aí eu, tá, joia, eu vou ter tempo. Ela disse, você vai ter tempo na quinta-feira. Na quinta-feira, a aula termina ao meio-dia e à tarde vai estar livre. Só que ela inverteu, ela colocou a aula para tarde e me deu amanhã. Então, a gente foi fazer o editorial. Sendo que quando a gente estava comendo num restaurante, conversando com o fotógrafo, chegou um casal que ela era brasileira e ele francês. E eu não sabia quem era. O fotógrafo conhecia, que já tinha fotografado ela. Aí disse, olha só, chama aquela moça ali, deixa eu chamar aquela moça para fazer as fotos amanhã, ela não cobra nada, porque ela está começando agora no ramo de modelo. Aí a gente começou a conversar, tomamos um vinho, ela olhou meu Instagram, se apaixonou. Aí depois que ela fez o editorial, ela disse, eu quero que você faça os meus vestidos de noiva, que eu vou casar no próximo ano. Eu disse, como assim? Aí ela disse, eu vou casar aqui em Paris, que eu já casei no Brasil para minha família, agora eu vou casar para a família do meu esposo.
que é o Simon que você viu ontem, que ele é design das bolsas da Louis Vuitton. Fiquei assim sem entender nada, aquilo meio Como que assim, né? embaçou a não... minha mente. Não, eu não estava ainda conseguindo raciocinar. Eu disse, será que eu vou voltar aqui a Paris novamente? Tal, fazer uma noiva, tá, a conta não tá fechando. Aí a professora olhou assim e fez, aceita, aceita. Ela Nem disse, pensa, só nem aceita. pensa. Segura. Aí eu fui, tá, vamos conversar, falar sobre orçamento e tudo. Eu falei, ela concordou. Quando eu voltei pro Brasil, ela fechou comigo e eu não disse nada a ninguém, né? Aí eu disse, vou estudar francês. Aí fui, contratei um professor para falar francês. Tal. Foi aquela maratona, né? Só que eu só tinha as medidas dela e nada mais. E o sonho, né? Uhum. Aí fiz os vestidos aqui, mandava foto e tal. Aí depois foi que eu revelei, faltando um mês para a viagem. Que você ia vestir? Que eu ia vestir a noiva do design da Louis Vuitton. Então aquilo foi um divisor de águas, né? Foi bombástico. Foi bombástico, foi. Verdade. Você tem algum conselho para quem quer entrar nessa área, trabalhar com moda, estilista? Tem que garimpar, viu? É árduo porque É árduo, né? o comércio ele não abre porta. As pessoas, elas acham bonito a sua garra, mas elas nunca ajudam você. É. É bonito, mas não, né? Os cerimoniais, as empresas, os decoradores, eles têm a vida deles. Eles têm as parcerias. As parcerias, então, exato. eles não vão te dar oportunidade. Você vai ter que criá-las. Você não pode desistir. E você tem que aproveitar todas as oportunidades. Mas não é fácil. Tem cerimonial que está dentro do meu ateliê todo mês. E tem cliente, às vezes, que chega, eu faço, quem é esse cerimonial falando tal? Ele não me indicou? Não. Entendeu? Então, que acontece parceiro, isso. Né? Mas é isso que eu te falo. Se as dificuldades não existissem, seria muito fácil, né? Conquistar e as pessoas não dariam valor. Então, quem quiser entrar nessa área já sabe que vai ter um trabalhão, né? Agora chegou aquele momento, pode isso, contadora? Você preparou uma pergunta para mim? Preparei. Eita. Vamos lá. Então, hoje como é que você me vê, contadora? Como eu lhe vejo? Sim. Lhe vejo como um profissional nessa área de estilista, né, de moda, né, com bastante profissionalismo, bastante técnica e qualidade, excelência também no que você faz. Mas se você pudesse hoje me dar um conselho de transformação ou de simplesmente de um conselho de permanência? Não, eu acho que você teria que fazer desse jeito. Você teria hoje para me falar? Mas como assim? Permanência na função? Na função. Olha, pelo que eu sei, pelo que eu já ouvi falar de você, pelo que você entregou para mim, né, de produto, o seu trabalho é excelente. O seu trabalho é perfeito, né? Então, assim, eu não diria para você mudar, sabe? Eu acho que você tem realmente um dom e você já batalhou tanto por esse dom, para conquistar tudo que você já conquistou. E, na verdade, tudo que você conquistou é fruto desse seu trabalho incansável, né? Que lhe fez chegar até aqui. Então, eu não diria para mudar. Não diria para mudar. Eu acho que você vai muito mais. Você vai alçar muito mais coisas, ganhar muito mais credibilidade. Não só no Brasil, não só na Europa, sabe? Realmente, você não é só um estilista, entendeu? Qualquer pessoa. Você traz na sua história uma bagagem de superação que eu acho que eu nunca conheci uma pessoa que tivesse uma história assim, né? Realmente de tanta luta, de tanta garra, porque eu vou dizer uma coisa para você, você tinha tudo para dar errado. Com certeza. Não é? Imagine você lá atrás, na época que você morava com a sua avó, que não tinha nada, não tinha comida, não tinha nem um mínimo básico, para você estar onde você está agora, alcançando até de forma internacional posições,
sendo conhecido de forma nacional. Então, assim, primeiro que Deus nunca lhe abandonou, eu acho que Ele nunca vai te abandonar. E, sabe, seu trabalho é maravilhoso. Então, assim, nunca desista dessa sua garra, desse seu sonho. E eu tenho certeza que eu um dia vou dizer assim, eu conversei com o Paulo Leme, esse famosão aí, essa pessoa que tá no mundo, sabe? É muito, muito impressionante a sua história. Eu não diria para você desistir jamais. Às vezes a gente precisa ouvir, né? Porque nem sempre a gente tá... Às vezes a gente acha que tá faltando algo. Porque quem tá de fora costuma ver melhor, né? Uhum. E muitas das pessoas que se aproximam da gente... Hoje eu não tenho vínculo de amizades. Hoje meus amigos são muito... Seleto, né? Seleto. Porque muitas pessoas, na época que eu cheguei em Maceió, elas queriam se aproximar para poder elevar também o seu trabalho. Associar. E depois Porque você já tava com o nome, Isso. queria, né? E depois eu comecei a afastar. Porque as amizades, quando elas não aceitam o seu sucesso, elas querem te colocar para baixo. Então, você sempre está errado, você se veste mal, você fala mal, você entende isso, você não usa isso, você não usa aquilo. Entendeu? Então, às vezes, é preciso a gente ouvir outras pessoas que estão de fora para poder massagear, né, a gente, o que está dentro da gente. E saber que você tá no caminho certo também, né? É verdade. E você me disse que pretendia morar em Brasília, Isso. né? E tal. Eu lembro dessa conversa. Mas vai fazer o podcast comigo antes. Eu tenho uns projetos para ir a Brasília. Uhum. Só que, como é uma terra muito próspera também e muito cara, então tem que ser tudo feito Com muito cuidado. Eu acabei de sair Muita de estratégia, Recife, né? Eu entreguei já a Recife, todos os meus contratos já foram entregues, eu não tenho nada, não devo nada mais a Pernambuco, que eu atendia lá mensalmente, não estou livre agora para realmente, se Deus quiser soprar para lá, eu irei. Muito bem. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar para a nossa audiência que você julga ser muito importante falar? Olha, se hoje eu pudesse falar abertamente para as pessoas, seria que as pessoas elas não julgassem as pessoas pela cultura, pela deficiência, pelo passado, pelo endereço. Porque, às vezes, as pessoas elas podem estar comprando gato por lebre. Uhum. Por não adquirir uma coisa com qualidade. Muitas pessoas, elas falam do meu preço, sabe? Uhum. Muitas pessoas... Eu tenho um cliente que hoje, ela não quer nem saber do preço. Elas só mandam fazer. Inclusive, eu passei Adoro. eu tô com uma cliente minha daqui que está em Praga e ela falou, Paulo, acabei esquecendo, eu tenho um convite, eu tenho que ir para uma festa, estou precisando de um vestido e eu não quero nada que me arroche e tal, você já sabe como eu gosto. Faça aí o vestido. Fiz, mandei para ela, ficou perfeito e tal. Em nenhum momento ela perguntou o valor. Então, assim, já existem pessoas que chegam e olham que está caro. Então, assim, para essas pessoas, tem que entender que existe costureira, existe estilista, existe lojas que vendem vestido pronto. Uhum. Elas não estão sozinhas. Eu não estou para fazer todos os públicos. Eu estou aqui para fazer quem gosta de qualidade, quem gosta do meu estilo. Para quem acha caro, existe a loja, existe a costureira, existe outros profissionais. Opções, Mas tem que aprender a respeitar o trabalho das pessoas. Importante isso. Muito importante. Isso a gente tem... Na minha área também, essa semana eu passei por uma situação que foi bem complicada.
Eu nunca peço desconto à mão de obra de ninguém. Eu já pedi desconto, assim, em tecidos, porque eles dão desconto para quando a gente paga à vista. Porque é um produto que está ali. Mas eu nunca peço desconto em mão de obra. Não, e péssimo, assim, quando ele faz uma comparação, assim... Ah, porque o outro ali faz por menos. E por que você não vai procurar esse outro que faz por menos, né? Eu tive uma pessoa que foi no meu ateliê e realmente nesse dia não era o dia. Tem dia que você acorda avessado. Né? Então, assim, eu já me perdoei. Mas a afronta foi muito grande, sabe? Porque eu desenhei o modelo para a pessoa que ia casar na praia. Ela queria um vestido sofisticado, ela queria uma coisa glamurosa, ela queria estar diferente, que ela já rodou em todas as lojas e não encontrou. E eu fiz o modelo e ela se apaixonou pelo vestido. Aí depois... Mostrei o tecido para ela. Quando eu mostrei o tecido para ela, ela olhou, por que é tão caro se esse pano é tão barato? Eu fiz porque eu não vendo pano. Se a senhora quiser só o pano, a senhora segue aqui direto, vai numa loja de tecido, compra o tecido, se enrola e vai casar. Tome. Aqui eu faço obra de arte. Eu vou fazer o vestido que a senhora vai usar na data mais importante da sua vida. Sabe lá Deus se a senhora vai ter a oportunidade de casar de novo. Ou se vai ter outra festa nessa mesma altura. Mas esse dia vai ser o mais importante para a sua vida. Então, eu vou fazer um vestido à altura da sua festa. Não vou te entregar 1 metro de tecido. O tecido é apenas a matéria-prima. Ele pode valer R$1 ou 1 milhão. Eu vou fazer o mesmo vestido com o tecido. Ela foi, se levantou, me chamou de grosso e foi embora. Aí, pagou a consulta, né? Que eu cobro a consulta de noiva. Pagou a consulta e foi embora. C'est fini. Aí foi falar abobrinha para os cerimoniais e eu me expliquei. Simplesmente. Olhe, quando você trouxer um cliente, você passa a média de preço. É verdade. Porque você já vai eu sabendo. Não perco o meu tempo. Exato. E também não recebo esse tipo de situação. De afronta, né? De afronta. Que me deixa mal o dia todo. Porque eu sou um ser humano. Além de ser um profissional que estou ali para realizar sonhos, eu também tenho os meus sonhos. E eu sou um ser humano que vou para minha casa. Que vou para minha família. Então, eu tenho que me sentir bem no meu trabalho, na minha casa. Aí uma pessoa deixa você totalmente sem chão, sem sono. Eu passei por essa situação essa semana. A pessoa... eu trabalhei um dia, fiquei de noite, estava doente, mas para atender a pessoa, eu fui, fiz, me desdobrei para resolver o problema da empresa. Aí depois, não vou dar continuidade. Disse, então eu vou cobrar as horas que eu fiz esse serviço. Quando eu cobrei, mas você... é muito caro, é um valor alto demais, não sei o quê. Eu disse, mas esse é o valor da minha hora de trabalho. Mas tem um outro contador ali que faria por R$200. Mas não foi ele que fez, né? Aí é a hora que você... Sabe, o sangue sobe e você diz, aí por que você não contratou ele, né? Enfim, acontece, né? A gente tem que suportar essas coisas, mas realmente é bem difícil. Então, a gente vai partindo agora para o final. Eu queria te dar essa essênciazinha que é da Hacienda. Obrigado. Ela é exclusiva da Hacienda. A ideia dela é trazer uma sensação de tranquilidade. Ela tem um pouquinho de orvalho com lavanda, que era um cheirinho que a minha mãe gostava muito. É de ambiente? Para ambiente ou para carro. Tá bom? Obrigado. Então, quem quiser lhe achar, como é que faz, Paulo? Onde lhe acha nas redes sociais? Me acha no Instagram, Paulo Lemer. No Facebook também, Paulo Lemer. No Google, Paulo Lemer. Paulo Lemer. Só existe eu. Só existe ele, o estilista mais top deste mundo. Até porque Lemer é um sobrenome que eu criei. Não existe. Então... Deu certo. Deu certo, não tem outro, não? Não. Olha tem aí. Lemes e tem Lemert. Lemert, eu acho que eu já vi algum sobrenome assim. E tem Leme. Mas não tem Lemer. Lemer? Só o Paulo Lemer. Gente, queria pedir para você para se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai impactar muitas vidas. E até a próxima. Obrigado.